Álvaro, o CDI real ficou mais atrativo agora em novembro? Ficou, Carol. A gente teve uma mudança muito significativa de política monetária, tanto lá fora quanto aqui dentro, e com perspectivas de você ter um ciclo até mais duro do que inicialmente a gente estava falando há um mês atrás no nosso último podcast. Então, aparentemente, esse juro real sem volatilidade de 2025 parece que está cada vez mais atrativo e isso é um ponto importante para as alocações. Muito interessante, Álvaro. Vamos entrar em detalhe dessa análise, vamos falar mais sobre também como repercutiu no mercado de crédito. E começa agora o Estratégias em Renda Fixa. Sejam muito bem-vindos ao programa Estratégias em Renda Fixa. Estamos aqui começando o programa com Álvaro Frasson, estrategista macro. Seja muito bem-vindo. E aí, Carol, tudo bem? Obrigado pelo convite mais uma vez. E Frederico Cury, analista de crédito do BTG Pactual. Seja muito bem-vindo. Tudo bem, Carol? Como você tá? Muito bem. Vamos começar aí esse episódio, né? Agitado, muita coisa aconteceu no cenário global, Brasil. Álvaro, vamos entrar em detalhe. Fala a sua visão, né, sobre política monetária no Brasil, por favor. Tá bom, vamos lá. Eu acho que isso é super importante, né, assim, dado que a gente tem visto aí o CDI cada vez mais atrativo, né? Assim, acho que os últimos eventos eles foram super impactantes, trouxeram muita volatilidade para a curva de juros, né? Acho que o primeiro deles é inevitável falar da eleição do Donald Trump, né? Assim, acho que já era um movimento que já estava sendo precificado lá fora, né, o tal do Trump Trade, então a gente via o dólar americano se valorizar para caramba no mês de outubro, a curva de juros dos Estados Unidos também começou a ter uma abertura, né, então a gente viu taxas cada vez mais altas na estrutura de curva de juros dos Estados Unidos, consequentemente isso jogou um ambiente mais negativo para os mercados emergentes. Então a consequência, não só para o Brasil, mas para o México, Colômbia, países do leste europeu, do sudeste asiático, foi uma depreciação da moeda, o que inevitavelmente leva a expectativas de inflação um pouco pior, e a partir disso, a precificação de juros futuros mais altos, para você conseguir lidar com essa expectativa de inflação mais alta, dada a depreciação do real. Por que depreciou, né, as moedas emergentes? Por conta desse Trump Trade está antecipando uma agenda econômica do Donald Trump muito mais intervencionista, de muito mais internalização da política econômica americana, ou seja, vamos taxar os produtos chineses, vamos restringir a força de trabalho dos Estados Unidos para os americanos, e só duas medidas que dão como exemplo um efeito mais inflacionário nos Estados Unidos. Logo, você consegue cortar menos os juros, logo o dólar tem mais juros para pagar, então fica mais atrativo vis-à-vis moedas emergentes. Então, acho que esse primeiro ponto, ele já traz ali bastante incerteza e volatilidade para o mercado brasileiro, né? Soma-se a isso um ambiente onde a gente não teve nenhuma evolução da pauta fiscal, né? Essa medida de ajuste que está sendo debatido pelo governo, ela é importante que ela seja apresentada com mais rapidez e com mais qualidade, né? Então, assim, não adianta você me apresentar uma medida que vai cortar poucos bilhões de reais para você conseguir gastar mais ali na frente com outras medidas de expansão fiscal, dado que tem né, um 2026 ali pertinho, né, cada mês a mais chegando mais próximo, que é um mês importante do ponto de vista político no Brasil, por ser, né, um mês de eleição presidencial. Então, esse ambiente, ele cria um ambiente de necessidade, de credibilidade. Há 1 ou 2 meses atrás, a gente já comentava aqui da transição do Roberto Campos para o Galípolo no Banco Central. E o Galípolo, ele foi numa direção correta, né? Ele começou a endurecer o discurso em torno da política monetária, entendendo que as expectativas de inflação demandavam cada vez mais cuidado, mais cautela, e por conta disso um ciclo de alta de juros deveria ser reaberto, né? Inclusive ele defendendo uma velocidade maior do ciclo de alta de juros. Não à toa, nesse último Copom de novembro, o Galípolo e todos os outros diretores do Banco Central indicados pelo atual governo votaram de forma unânime por uma alta de 50 pontos base, né, levando a Selic para 11,25. Bacana, isso é bom, né? Dá uma sinalização que há uma credibilidade importante, uma independência que aparentemente isso vai seguir a partir de janeiro do ano que vem.
Só que a credibilidade precisa ser construída também pela política fiscal. E essa não está sendo, digamos assim, até o momento, bem conduzida. E não está sendo bem conduzida porque o reflexo está na curva de juros. As NTNBs chegaram a bater 7% de juro real. Né? Imagina como isso não impacta o mercado de crédito aí que o Fred vai falar para a gente. Então, assim, é um ambiente bastante desafiador. Como é que o governo se vai se refinanciar? Vai ter que pagar esse custo todo para refinanciar a sua dívida? E, assim, e se você tiver que refinanciar a sua dívida em 7%, em 6,5% ao ano, todo ano, você pode crescer 2, 2,5%, 3%, que essa dívida PIB ela só vai estabilizar se a gente fizer um superávit primário de 2,5%, 3% do PIB. Poxa, a gente está aqui se debatendo para fazer um déficit zero. Então, assim, o quadro fiscal é preocupante. Não é só o Álvaro que está falando, não é só o BTG Pactual, isso é um reflexo nos preços dos ativos e reflexo no comunicado do Copom. Né? Hoje de manhã teve a ata do Copom e deixando muito claro um aumento do tom do Banco Central com o quadro fiscal. Então, assim, nesse cenário, o que acontece? O mercado vai precificando cada vez mais juros nas próximas decisões para controlar as expectativas de inflação que cada mês que passa fica mais desancorado. Nesse cenário, o CDI vai ficando mais atrativo. Né? Então, assim, a gente está mais cauteloso com o cenário, entendendo que, por mais que a curva de juros esteja lá precificando 13,5% em todos os vértices da curva pré-fixada, poxa, fica assim, é muito arriscado você comprar ou ficar aplicado nessa taxa, entendendo que essa taxa vai reduzir ao longo do tempo para você ganhar na marcação a mercado. Né? Então, assim, o que mais a gente escuta no mercado é isso: nossa, está muito estressado, está muito difícil, mas ao mesmo tempo, ninguém está apostando que a curva vai para 14, 15 ou 16. O problema é que no momento de alta instabilidade e com a Selic que potencialmente pode ir para 12,5, 13, sem volatilidade, por que eu vou comprar pré-fixado? Né? Então, assim, é um cenário realmente bastante desafiador, muito mais do que no nosso último podcast. Muito desafiador, muitos eventos aí acontecendo, foi muito importante nesse contexto. E aí, Fred, como é que, dentro desse cenário todo, né, dessa análise que o Álvaro colocou, como isso repercutiu, né? Quais são os seus principais destaques no mercado de crédito? Bom, Carol, acho que assim, se por um lado, toda essa conjuntura que o Álvaro mencionou causou essa deterioração, esse sentimento de risco, aumento de risco no Brasil, que obviamente, né, não dá pra gente ressaltar isso como algo positivo. Por um lado, em renda fixa a gente encontra algumas oportunidades, porque justamente por conta dessa abertura da curva de juros e também, inclusive, de inflação, como o Álvaro muito bem pontuou, a gente viu muitos ativos de crédito privado corporativo, né, principalmente aqueles indexados à inflação, tendo a sua taxa nominal, elevada. Até inclusive a gente até mencionou isso no último podcast, o que fez inclusive a compressão dos spreads de crédito, porque os níveis de risco dessas empresas não se alteraram, então consequentemente os níveis de crédito ficando estáveis e a abertura dos títulos públicos indexados a esses ativos abrindo, naturalmente o spread de crédito final acabou se apertando. Por um lado, por mais que esses spreads nesse momento estejam mais pressionados, o nominal que a gente chama, né, a taxa final acaba sendo bastante elevada justamente porque conta dos títulos públicos que tiveram suas taxas igualmente mais elevadas. Então isso acaba sendo uma oportunidade, né? Oportunidades principalmente de ativos mais high grades, que por mais que estejam hoje com os spreads extremamente apertados e amassados, inclusive em alguns casos até negativos, a gente vê um nominal ainda bastante elevado, exclusivamente por conta dos títulos públicos indexados a esses ativos. Então, não é de todos os males para o universo de renda fixa. Agora, mesmo assim, considerando que as taxas nominais ainda estejam atrativas, muitos papéis seguem com spreads negativos, ou até mesmo próximos de 10, 20 pips sobre a NTNB de referência, o que não acaba sendo muito ideal, né?
legal, as taxas nominais continuam elevadas, mas dá para a gente potencializar retorno por meio de outros ativos, talvez mais mid-grades ou high yields, cujo spread de crédito seja pelo menos a 50, 60, 70, 80 bips, que seja acima da NTN-B de referência. Para os investidores mais conservadores, ainda vale a questão do investimento em ativos mais high grades por conta da taxa nominal. Para aqueles investidores que têm um pouco mais de flexibilidade em termos de nível de risco, vale explorar esses ativos mais mid grades ou mais high yield, justamente por conta da possibilidade de spreads mais elevados, que conjuntamente ao fator das NTN-Bs terem efetuado esse movimento de abertura, vão ter uma taxa nominal ainda maior e efetuar um carrego dentro do portfólio também muito mais forte. No entanto, mesmo com essa compressão dos spreads, especificamente nos ativos mais high grades, no mercado secundário como um todo, a gente já vem enxergando alguns pequenos movimentos, singelos quase, né, para não dizer muito pequenos, de abertura dos spreads. Esse é um movimento técnico muito assim pontual e assim imperceptível, mas o ponto é que aquele fechamento abrupto que a gente viu nos últimos meses agora demonstra uma pausa, e o motivo disso é justamente porque depois de um movimento tão forte de fechamento, muitas ofertas primárias agora estão vindo ao mercado com alguns prêmios incondizentes com os níveis de riscos e pouco atrativos. Então, principalmente por parte dos grandes fundos de créditos privados corporativos, que eram os principais responsáveis por assumirem boa parte da captação dessas ofertas, agora estão resguardando seu caixa para ofertas que realmente estejam fazendo sentido. E os investidores, pessoa física, estão começando também a perceber essa, vamos dizer assim, incoerência dos níveis de prêmio ofertados. Então, por mais que atualmente a demanda ainda esteja acima e sobrepondo o volume de ofertas no mercado primário, agora a demanda está começando a demonstrar alguns indícios de normalização e, consequentemente, redução da demanda, o que tende a demonstrar spreads de crédito um pouquinho mais elevados, uma vez que essas ofertas no mercado primário não têm tanta aderência. Boa parte dos ativos são encarteiradas pelas instituições financeiras e depois vendidas no mercado secundário, também já com nível de spread aplicado. E justamente por conta desse reajuste do mercado, a gente já enxerga algumas ofertas primárias, pelo menos à frente, com essa correção, justamente para voltar a ter algum tipo de demanda normalizada, uma vez que essas agora no mercado primário vieram um pouco mais amassadas e não tivemos tanta adesão. Então, assim, acho que o bottom line aqui os níveis de taxa nominal atualmente estão muito atrativas, e é por conta justamente disso, mesmo com spreads amassados, que os ativos de crédito privado corporativo como um todo estão com bastante adesão. Só que ainda vale focar para, vamos dizer assim, potencializar o ganho, focar naqueles ativos mais mid-grades ou high yields, obviamente resguardadas as métricas de crédito de cada um desses emissores, para você conseguir não só potencializar no aspecto de spread de crédito, que justamente por ser uma empresa um pouco mais arrojada, tem um prêmio de risco um pouco mais elevado, e ao mesmo tempo potencializar a abertura das NTN-Bs. Então você vai ter uma taxa final, o que a gente chama de justamente taxa nominal, muito mais atrativa e com potencial de retorno muito mais forte. Muito interessante pegar esse gancho sobre essa análise, né? E aí vamos falar de alocação, né, de posicionamento. Álvaro, como é que isso repercute, né, na nossa alocação, no posicionamento daqui para frente? Você falou que está desafiador, né? E como é que vocês estão olhando para isso? Então, assim, esses movimentos todos aí que a gente comentou, a consequência foi uma marcação a mercado muito ruim para os ativos mais longos, né? Então, assim, que é uma aposta nossa em, por exemplo, inflação. A gente ainda está com uma visão sobrealocada em IPCA mais longo, entendendo que esse juro de 6,70 nas Bs, por exemplo, ela guarda uma distância muito grande dos juros neutros da economia brasileira, que não seja o 4,75 do Banco Central, que seja 5 ou 5,25. Ainda assim, poxa, você tem 130, 150 bases aí para fechar de juro real longo. Isso é muita coisa na marcação a mercado. Então, assim, a gente entende que assim, a normalização do debate fiscal poderá trazer esse reflexo mais positivo. Ainda que não traga na magnitude que a gente imagina, você ainda tem um carrego excelente nesses níveis de taxa de juros e de inflação, né, que está num ambiente bastante desafiador. O que a gente ficou se debatendo
nos dois sentidos, né? Tanto no debate quanto internamente se debatendo, se deveria fazer uma exposição sobre alocado em pós-fixado, dado esse cenário. A gente não fez essa sobrealocação, entendendo que tem que dar tempo ao tempo nesse debate em torno do pacote fiscal se materializar. Seja a materialização vir através de um bom pacote ou de um pacote ruim, ou de não vir nenhum pacote, né? Então, assim, no fim do dia, acho que a decisão de renda fixa tática, ela vai depender bastante desse direcionamento fiscal que o governo deve dar até o final do ano, né? Dito isso, acho que vale relembrar as mudanças que a gente fez ao longo dos últimos meses, porque a gente, ao longo desse ano, no início do ano, a gente já retirou a sobrealocação em pré-fixado. Então, assim, quem acompanha o Asset Strategy vê que desde fevereiro a gente já tinha um viés negativo para a posição sobrealocada em pré-fixado. Depois a gente fez uma redução para o nível neutro. E também há uns 2 ou 3 meses atrás a gente já fez a mudança de pós-fixado para o nível neutro. Ele estava subalocado. Então, também vale lembrar que as mudanças que a gente fez lá atrás, elas ajudaram a gente a se proteger dessa volatilidade mais forte que a curva de juros tem colocado no mercado aqui nesses últimos meses. Daqui para frente, de novo, me parece o CDI cada vez mais atrativo, sim. Devemos fazer uma sobrealocação no CDI? Olha, eu vou esperar o anúncio fiscal. Se ele decepcionar, aí provavelmente o Banco Central vai precisar entregar mais juros do que talvez a gente esteja achando. Então, assim, talvez o 13% vire um cenário muito factível, não só como Selic terminal, mas também, se não vier, nenhum pacote ou nenhuma sinalização mais pragmática, o mercado vai ficar com dificuldade de enxergar um ciclo de corte de juros no ano que vem ou no início de 26, coisa que já está acontecendo. Então, assim, como a gente tem uma alocação global de diversas classes de ativos e renda fixa é uma parcela, eu estou esperando ter algo mais concreto. Se de fato a gente tiver sinalizações fracas do ponto de vista de estabilidade, de credibilidade, aí a gente vai fazer provavelmente uma sobrealocação em pós-fixado. Enquanto isso, níveis neutros em pós e pré e sobrealocado em inflação mais longa. Perfeito, muito bom. E você falou de pacote fiscal, né? Esse é o principal tema que vocês estão olhando e acompanhando para ver se no movimento tático super, assim, a gente brinca, né, que o Brasil tem 3 problemas hoje, fiscal. Né? Então, a sinalização é importante, porque o que vai fazer esse custo de refinanciamento da dívida se tornar mais barato não é parando de subir a Selic ou cortando a Selic. É a estrutura da curva de juros cair, e quem faz a estrutura de juros é o efeito de uma credibilidade. Se eu acredito que aquele plano de voo ele é bacana, tudo bem, eu cobro menos juros. O problema é que o governo está sem um plano de voo crível, né? Porque o último plano de voo apresentado para a sociedade, que foi o arcabouço fiscal, ele dizia lá em abril de 23 que a meta fiscal de 26 seria superávit de 1%. Passou um ano, eles mudaram de 1% para 0,25%. Né? Eles falaram que iam fazer superávit. Pois é, mas só proporam aumento de tributo, não proporam melhoria no gasto público. Então o mercado ele ficou mais São Tomé. Ele está querendo ver um pacote e acreditar nesse pacote, que ele seja crível. Por isso que o Banco Central comentou, tanto no comunicado quanto na ata, que um pacote fiscal deve ser apresentado, que o que é importante do pacote fiscal crível é a apresentação e a execução das medidas. Então, ou seja, não basta você apresentar, você tem que apresentar e executar. Então, acho que por isso que o debate ficou mais sério, mais duro, e por isso que os ativos de risco estão performando de uma forma mais dura no Brasil nos últimos meses. Perfeito. Então, dentro desse contexto, falamos aí sobre alocação, posicionamento, agora vamos entrar nos top picks. Né? Fred, fala pra gente, mudou alguma coisa? Quais são os top picks? Né? Vamos relembrar quem está nos escutando, né? Quais são os top picks e se teve alguma mudança aí nessa sua escolha aí na lista. Perfeito, Carol. Para o mês de novembro, a gente
fez apenas uma única mudança, Uhum. né? A gente retirou a debenture de Enauta para a entrada de 3R, que basicamente hoje são uma única empresa, que seria a Brava Energia, justamente após o M&A entre as duas. O motivo da troca, Carol, foi pura e simplesmente encerramento, né, escassez, acho que seria a melhor palavra, de lastro para a debênture de Enauta, né, que justamente como o risco de crédito da companhia melhorou muito, não só pela própria operação da empresa, que tem cada vez mais performado melhor em termos de extração e produção de barris de óleo equivalente por dia, bem como em termos de estrutura de capital. O prêmio de crédito acabou fechando bastante, e isso foi justamente um reflexo da melhora de crédito da empresa. E, consequentemente, muitos investidores foram atrás desse papel, uma vez que ainda tinha bastante prêmio embutido, mesmo com esse fechamento, por conta da melhora de crédito. E por conta dessa demanda mais elevada, o lastro se encerrou dentro dessa debênture de Enauta e, portanto, optamos por pegar outra de mesmo risco, que seria no caso de 3R, que, de novo, hoje faz parte da mesma nova empresa chamada Brava Energia, que é composta por Enauta mais 3R. Então, a partir do momento que a gente troca uma por outra, basicamente estamos mantendo, vamos dizer assim, o risco Brava Energia dentro da carteira, que é uma companhia que a gente vê bastante promissora daqui para frente por conta das sinergias a serem capturadas por conta tanto de 3R como propriamente de Enauta. E no caso de 3R, a gente ainda enxerga com um lastro suficiente no mercado, portanto, se tivermos uma maior demanda por esse tipo de ativo, ela haveria liquidez disponível e assim a gente manteria também a estratégia desse mesmo, não só setor, mas também desse emissor dentro do TOPIX. Perfeito. Bom, quem tiver interesse também, né, quer olhar mais em detalhe do relatório, veja aqui nos Sim. comentários, na descrição, né, no YouTube, o relatório tá lá. O Álvaro falou sobre o Asset Strategy, é um ótimo relatório também para acompanhar mensalmente, é muito bom, muito didático. Acompanha lá, vai atualização sobre cenário macro global, cenário Brasil, alocação, posicionamento, é um relatório muito interessante também. Ele tá no content do BTG. Isso. Então, são 2 relatórios muito ricos e interessantes aí para os nossos ouvintes também lerem e se apoiarem também, além do que vocês falaram. É sempre muito bom ter vocês aqui, trazendo... O cenário está desafiador, mas há oportunidades, né? Então, quando você analisa... Assim, eu acho que os relatórios, eles são super importantes para trazer um guia, né? Uhum. De novo, assim, acho que a revisão mensal do relatório não é porque a gente... tem um cenário apenas e ele vai se confirmar por 12 meses, mas é que é importante e é parte do trabalho fazer a revisão. E mais importante ainda é quem está escutando a gente seguir as recomendações, porque a gente faz um trabalho tanto de seleção de ativos por parte do Fred, quanto de composição de classes de ativos, que é o meu caso, para dar conforto para os nossos assessores, para os nossos clientes, de que aquela composição é a composição que reflete a melhor escolha dentro do cenário, né? Então, se o cenário hoje está desafiador, confia que se tem muito pós-fixado hoje, pouco pré-fixado, é porque esse vai ser o melhor output para todo mundo, né? Por isso que acho que é super importante escutar o podcast e ler os relatórios. E acho que até justamente por conta do dinamismo que tem o mercado brasileiro, é natural que seja, é até importante que seja feito esse acompanhamento mensal por parte do investidor, porque realmente as coisas mudam. Muito. Então, justamente por conta dessa gestão tática que vocês fazem de acompanhar mensalmente e eventualmente tem algumas mudanças mais abruptas de um mês por outro, é porque tem motivo para isso. Realmente a conjuntura macroeconômica brasileira exigiu que vocês fizessem essas mudanças. Então, portanto, ter esse acompanhamento mais próximo, não só do Asset Strategy, né? Acho que esse é o esqueleto principal de qualquer tipo de portfólio, né? Aí você vai colocando as outras camadas de pele por cima, que são os ativos, e aí eu posso, aqui no lado de crédito, a gente vai juntando com a seleção dos ativos. Mas eu acho que o primeiro passo, né? O primeiro tijolo que você coloca na construção da carteira é justamente por meio do Asset Strategy. É fundamental, muito bom ter vocês aqui, ótimo, obrigada. Valeu, Carol, valeu, Obrigado, Fred. Carol, valeu, Álvaro. Obrigada a vocês que nos acompanharam até aqui, espero vocês no próximo episódio.